Nesta aula falaremos sobre um outro modelo de cabo que também é bem utilizado, chamado cabo de par trançado. Bom, o cabo de par trançado, ele também é conhecido como 10 base T ou como 100 base T, e ele é o mais utilizado atualmente nas redes locais. Esse cabo ele é composto por pares de fios em cada par e os fios são trançados entre si, daí a origem do seu nome. Vale ressaltar que o cabo 10 base T transmite 10 megabits por segundo e o cabo 100 base T transmite 100 megabits por segundo. Então tem uma semelhança quanto ao cabo coaxial que nós vimos nas aulas anteriores. Bom, existem dois tipos de cabo de par trançado, tá bom? Chama-se UTP e também STP. E aí, qual é a diferença entre ambos? A diferença entre eles é que o STP possui blindagem, ou seja, possui uma malha em volta do cabo que protege os dados contra as interferências magnéticas. Já o UTP, ele não possui blindagem, porém, ele possui um ótimo sistema de proteção contra ruídos, tá bom? Bom, para quem não se recorda o que são os ruídos, ruídos é a interferência que a transmissão de dados sofre devido ao campo eletromagnético presente ao redor do fio. Bom, e aqui eu trouxe a imagem ilustrativa para que conseguimos ter a percepção do que é o cabo de par trançado e qual a diferença do cabo com blindagem e sem blindagem. Então, conforme menciona o texto, né, o cabo ele na verdade é composto por quatro pares. Geralmente esses pares eles são coloridos, acompanhado de uma cor forte e uma mesma cor só que com a lista branca, ou branco com a lista da mesma cor que tem ali a trança. Ou seja, o meu azul ele sempre vai vir trançado com o meu azul com branco, ou branco com azul, como vocês preferirem. O meu verde, sempre com o meu branco com verde. O meu marrom, sempre com o meu branco com marrom. E o meu laranja, sempre com o meu branco com laranja. Tá bom? Como eu sei distinguir se é um UTP ou se é um STP? Sabendo se ele tem blindagem ou não. Então, percebe que a minha primeira imagem, eu tenho aqui a parte plástica de proteção e na sequência aqui temos os pares trançados, tá bom? Já na minha imagem ao lado direito, após a minha proteção plástica, eu tenho uma malha, tá bom? Então eu consigo saber que esse cabo aqui é o meu cabo com blindagem. Esse daqui é o meu cabo STP, tá bom? Lembrando que o cabo STP é o cabo que possui a malha protetora revestida para proteção de ondas eletromagnéticas, beleza? Bom, sabendo a diferença entre ambos, vamos dar continuidade. Esse sistema consiste em utilizar dois fios transmitindo os mesmos dados, mas com a polaridade invertida. Assim, o campo eletromagnético de um fio cancela o campo eletromagnético do outro fio. Além de resolver o problema de eliminação de ruídos, essa técnica permite que o receptor verifique se os dados chegaram corretamente ou se foram corrompidos. Isso é possível devido aos dois fios transmitirem os mesmos dados. Então, pode-se comparar a informação recebida pelos dois. O cabo de par trançado utiliza um par de fios para transmitir dados, outro par para receber e outros dois pares não são utilizados. Assim, é possível realizar uma comunicação do tipo full duplex. Para quem não se recorda, onde pode haver envio e recebimento de dados simultaneamente. As maiores vantagens do cabo de par trançado é o seu baixo custo e a sua flexibilidade. Por ser bastante flexível, ele pode ser facilmente passado por dentro de conduítes, por exemplo. Devido a essa flexibilidade de manusear o cabo de par trançado, surgiu junto com ele o conceito de cabeamento estruturado, o que é uma forma de organizar os cabos de uma rede com vários equipamentos. O cabo de par trançado sem blindagem
que é o do tipo UTP, é o mais popular. Esse cabo utiliza um conector chamado RJ45. O comprimento máximo permitido para o cabo UTP é de 100 metros. Já a taxa de transferência padrão deste cabo é de 10 megabits por segundo, mas a taxa pode mudar de acordo com a categoria do cabo. Os cabos de par trançado sem blindagem foram padronizados pela EIATIA, que é uma empresa responsável pela padronização de sistemas de comunicações e uma norma chamada Norma 568. Bom, e segundo esta norma, os cabos eles possuem classificações em 5 categorias. Vai da categoria 1 à categoria 5 e geralmente falamos de forma abreviada, CAT1, CAT2 e assim sucessivamente. Bom, sobre o CAT1, a taxa de transferência é de até 1 megabits por segundo e a sua frequência é de 1 MHz por segundo. CAT2, a taxa de transferência é de 4 megabits por segundo e a frequência de 4 MHz por segundo. CAT3, taxa de transferência de até 10 megabits por segundo e a frequência de 10 MHz. CAT4, taxa de transferência de até 20 megabits por segundo e a frequência de até 20 MHz. Já a CAT5 muda bastante, a taxa de transferência é de até 100 megabits por segundo e a frequência de até 100 MHz. E aí o que é interessante se atentar dentre essas categorias? Que a CAT5, ela também possui a CAT5E. O que é a CAT5E? É uma melhoria da categoria 5. Pode ser usado para frequências de até 125 MHz de frequência, beleza? Dentre elas também temos a CAT6, CAT6A e CAT7. Sobre a CAT6, a taxa de transferência já não é mais de megabits, ela passa a ser a gigabytes. Então, a taxa de transferência é de 1 GB e a sua capacidade de frequência em megahertz é de 250. A CAT6A é uma melhoria da CAT6. Pode ser utilizado para frequências de até 10 megabytes e até 500 megahertz de frequência. Então, na CAT6 nós temos 250 de megahertz, na CAT6A nós temos 500, nós temos o dobro. E sobre a CAT7, a taxa de transferência também é de 10 gigabytes, porém a sua frequência em megahertz varia entre 600 a 700, tá bom? Bom, e aí o que é interessante se atentar em tudo isso? Os cabos de par trançado da categoria 5E, eles são os mais utilizados em redes locais atualmente. Porém, eles estão sendo gradativamente substituídos pelos cabos de categoria 6 e 6A, tá bom? Além dos fibras ópticas também que tem sido bem comum em redes locais.